Vamos lá! Próxima aula agora, operadores argumentativos. Nós começamos a estudar conjunções coordenativas, subordinativas, advérbios, pronto. Você agora já está começando a entender direitinho essa história de conectivos. Palavras que estabelecem conexões entre expressões, frases. Pois é, são chamados operadores argumentativos. Esse nome, operadores argumentativos e tal, é um nome até mais recente, relativamente moderno, né? Quando você observar num assunto de provas, no edital, alguma coisa assim, operadores argumentativos, é porque as pessoas estão se referindo aos conectores, aos conectivos. Aquelas partículas, aquelas expressõezinhas que estabelecem conexões nos enunciados, que analisam a argumentação. Pois é, vamos estudar um pouquinho isso aí, estudar um pouco agora, porque as bancas examinadoras, algumas delas, CESP, FGV, algumas bancas mais linguísticas, começam a utilizar essa expressão, operadores argumentativos, operadores discursivos, para tentar representar conjunções, conectivos, e você tem que ficar atualizado. Não é toda a gramática que está trazendo isso não. Vamos ficar atento aí. Acompanhe. Vamos ver então a questão conceitual, tá certo? Vamos começar a ver aí. Considerações iniciais, ó, operadores argumentativos. Vamos lá. No campo da semântica argumentativa, os operadores ou os marcadores argumentativos, que são também conhecidos como articuladores textuais, marcadores discursivos, são nomes sinônimos, tá? São palavras responsáveis pela sinalização da argumentação. Veja. Palavras responsáveis pela sinalização da argumentação. Está concordando? Está discordando? Mantém o mesmo pensamento? Mantém a mesma linha argumentativa? Mudou a linha argumentativa? Mudou a direção argumentativa? A força do argumento é a mesma? Não, ele utilizou um argumento mais suave. Ele percebe agora que ele procura dar uma justificativa para isso. Pois é. Essas nuances, essas percepções sobre a natureza do discurso, sobre a natureza da frase, do enunciado, é exatamente essa essência agora que está sendo abordada pelos operadores argumentativos. Não é um simples estudo das conjunções, das preposições, como a gente viu, assim, gramaticalmente, aquela coisa mais fechada. Além daqueles valores semânticos que nós já estudamos em aulas anteriores, você agora vai perceber a relação que esses marcadores, que essas expressões têm com o teor do discurso, com a análise discursiva. É isso aí. Vamos lá, continuando. Aí você tem aí. São certos elementos da língua explícitos na própria estrutura gramatical da frase, cuja finalidade é a de indicar a argumentatividade dos enunciados. Eles introduzem variados tipos de argumentos. Então veja, os operadores argumentativos, marcadores discursivos, marcadores textuais, têm como finalidade indicar a estrutura, a natureza do discurso, o perfil, as características gerais do discurso. Vamos lá, continuando. Acompanhe agora, olha só. Ainda como considerações. As palavras que funcionam como operadores argumentativos são os conectivos, os advérbios, e outras palavras que, dependendo do contexto, não se enquadram em nenhuma das 10 categorias gramaticais. E aí? Isso está te lembrando alguma coisa lá daquele último assunto que a gente viu rapidinho na outra aula? Pois é. As palavras denotativas, lembra? Elas não pertencem a nenhuma das 10 classes gramaticais. Pois é. Então, todas essas expressões, preposições, advérbios, conjunções, palavras denotativas, formam o grande conjunto dos conectivos, das palavras daí que se enquadram nesse grupo de operadores argumentativos, operadores discursivos, marcadores textuais, certo? Continuando, acompanhe. O usuário da língua deve se conscientizar do valor argumentativo dessas marcas, para que as perceba no discurso do outro e as utilize com eficácia no seu próprio discurso. Vamos ver aí alguns tipos de operadores argumentativos, olha só. Existem operadores que introduzem argumentos que se somam a outro. Vamos lá. E, nem, também, não só, mas também, além disso. Lembra? Lembra muitas conjunções aditivas, não é isso? Pois é. Existem operadores que introduzem enunciados que exprimem conclusão ao que foi expresso anteriormente. Logo, portanto, então, consequentemente, veja a mistura, ó. Marcelo, mas portanto, é conjunção conclusiva, logo também. Consequentemente, você já tem quase com a conjunção subordinativa e de consequência. Pois é. É exatamente nesse ponto que eu quero que você perceba um pouco a diferença de estudo de conjunções, pronomes, preposições, preposição e tal, aquela coisa, dos operadores argumentativos.
Na linguística de texto, agora na linguística textual, nos processos de referenciação e tal, os operadores argumentativos, os operadores discursivos, são observados além de suas características meramente gramaticais. Ou seja, é a questão da circunstância mesmo discursiva, é a característica discursiva, a natureza do enunciado. Veja que interessante. Então não há muito aquela divisão formal, adversativa, concessiva, conclusiva, não. São estruturas ou expressões que têm uma finalidade no discurso, que têm características, que indicam envolvimento, conclusão, adição, acréscimo. Fique atento. É como se fosse uma mudança só de terminologia, é quase a mesma coisa. Mas as provas hoje de concurso exigem que você esteja mais amadurecido para isso. Os operadores argumentativos, eles têm essa função de integrar o discurso, de dar as nuances, as características discursivas bastante adequadas, bem apropriadas, diferentes. Joia? Vamos continuar então. Mais operadores. Vamos lá. Acorde, viu? Acorde, viu? Vamos lá. Continuando, acompanhe. Olha aí. Operadores que introduzem argumentos que se contrapõem a outro, ó. Mudança na direção argumentativa. Isso está caindo muito, gente, em várias bancas. Se você observar isso, ó, mudança na direção argumentativa. O que ele quer dizer, na verdade, é a presença de conjunções ó, adversativas, concessivas, conjunções que representam oposição, apesar de, percebeu? Olha que interessante como ele mistura adversativa e concessiva. Por que isso, hein? Porque ambas introduzem argumentos de oposição, contraste. Um no contexto da coordenação, o outro no contexto da subordinação, certo? Mas do ponto de vista discursivo, argumentativo, cumprem a mesma função. Operadores, existem ainda operadores que introduzem argumentos alternativos, ó, lembra? Conjunções alternativas. O mais importante é você se apropriar agora dessa nova definição, dessa nova perspectiva de análise dos operadores. Não são conjunções simplesmente, são marcadores ou estruturas que indicam isso, aquilo, certo? Vamos lá. Na letra E você tem aí operadores que estabelecem relações de comparação, mais que, menos que, tranquilo, né? Está muito familiarizado, né? Lembra muito aquelas conjunções que a gente estudou. Operadores cuja função é introduzir enunciados pressupostos, olha só. Agora, ainda, já, até, eu estou pressupondo alguma coisa, né? Existem operadores cuja função é introduzir enunciados, olha só, o objetivo agora é esclarecer, lembra? Palavras denotativas? Esclarecimento, olha, explicação, ó. Isto é, ou seja, quer dizer, em outras palavras, olha só, são expressões que indicam exatamente isso. E existem ainda operadores cuja função é orientar a conclusão para uma afirmação ou uma negação. Vê que interessante? Quase, apenas, só, somente. Percebeu? São estruturas que se completam exatamente nessa mesma perspectiva. Joia? Vamos lá. Outros aspectos discursivos aí inerentes aos chamados operadores argumentativos. Vamos conhecer. Vamos lá. Esse bloco é bem teórico, hein? Vamos lá. Quando lemos artigos de jornais e revistas que defendem certas teses, estamos diante da formação de pontos de vista, visões de mundo que têm o objetivo de influenciar ideias, opiniões, princípios das pessoas, de definir ou redefinir posições, de formar ou reformar atitudes. Em qualquer dos casos, busca-se efetivar o convencimento. Olha só, o aspecto discursivo dos operadores, analisar a natureza do discurso. Gente, é sempre observar. Os operadores estão associados às várias situações discursivas. No jornal, quando alguém escreve alguma coisa, quando alguém expressa um ponto de vista, claro que ele tem um objetivo, ele tem uma finalidade. Então, nesse contexto aí, os marcadores podem denunciar, podem evidenciar para o leitor, para quem lê, ele pode perceber características diferentes do ponto de vista do discurso. Essa é a diferença. Vamos lá, continuando, acompanhe. Vamos lá, é assim mesmo, viu? Lapada, teoria em cima de teoria. Vamos lá, acompanhe. Aí você tem aí, intencionalidade discursiva. Gente, a intenção de quem escreve, intencionalidade está associada ao objetivo comunicativo, né? Percebemos que a escolha de palavras e expressões, o encadeamento e a interdependência de ideias, o domínio de conectivos, são algumas das características da comunicação persuasiva. Lembra persuasão? Gente, não confunda persuasão com dissuasão. Persuadir e dissuadir. Persuadir, persuasão, convencer alguém a fazer algo. Dissuadir é convencer alguém a não fazer, a desistir de algo. Quando ele fala comunicação persuasiva, claro,
que busca convencer, a retórica, não é isso? Retórica, o chaveco, a cascata, pronto, é isso mesmo. Vamos voltar, acompanhe. Então ele fala, são características das né? São o domínio de conectivos, são algumas das características da comunicação persuasiva, que influenciam diretamente na argumentação de um texto. São, portanto, elementos que marcam a intencionalidade na persuasão, a intenção de quem escreve. Esses marcadores auxiliam também nessa percepção. Vamos lá? Vamos exercitar então um pouquinho, vamos lá. Mas já, claro, você já entendeu, ó. Você já entendeu que os operadores argumentativos são conectivos. Conjunções, expressões, advérbios. Conjunções, conectores. Você também já entendeu que além daquelas circunstâncias que estudamos nas conjunções, os operadores argumentativos podem indicar a natureza discursiva. Força, ímpeto, suavidade, justificativa. Pois é, então não tem isso não. Vamos lá, acompanhe. Primeira questão. Uma questão agora do IPAD, né? Do governo de Pernambuco, concurso para o governo de Pernambuco. Vamos lá. Analise as afirmações a seguir acerca de recursos linguísticos utilizados. Vamos lá. No trecho, se a pessoa for leiturizada, ou seja, já souber como se estrutura um texto, olha só, a expressão sublinhada, ou seja, foi empregada para introduzir uma retificação. Gente, ou seja, representa retificação, correção, conserto? De jeito nenhum. Representa o quê? Bora! Representa o quê? Exato, explicação, esclarecimento. Pois é, então a 1 é falsa. Vamos lá. Item 2. No item 2, exigido bestamente em concursos públicos. Equivale semanticamente, ou seja, tem o mesmo sentido de exigido despropositadamente em concursos públicos. Verdadeiro. Exigir bestamente, claro, tá aí, né? Exigir bestamente, exigir despropositadamente. Agora é falso. Vamos lá. Aí você tem aí, ó, no trecho. Como sempre tive o costume de escrever, às vezes fico a pensar. Ele está dizendo que o segmento sublinhado tem valor causal. Vamos ver. Já que sempre tive o costume de escrever, uma vez que sempre tive o costume de escrever, beleza, você tem aqui, ó, essa mesma diferença, certo? Ele está dizendo que tem valor causal. E aí, verdadeiro ou falso? Muito bem, verdadeiro. O pronome sublinhado no trecho, pessoas que leem bastante e frequentam ambientes nos quais prevalece o uso da língua, poderia ser substituído por em que. Ambientes em que prevalece o uso da língua. Está correto, gente. O sentido é o mesmo, preservadíssimo. Ambas as formas serão pronomes relativos. Percebeu? A resposta, portanto, seria a letra B de bola. Mas eu nem vi a alternativa. Pois é, já estou colocando. Na alternativa estava aqui, ó. A 1 é a única falsa, não é isso? Então você marca automaticamente a B de bola como resposta certa. Ok? Vamos à próxima questão. Vamos lá. É importante exercitar. Observe que e para que esse sonho não fique só na cabeça, o projeto já começou a ser colocado em prática. A locução sublinhada, o que é locução? Conjunto de palavras. A locução sublinhada expressa uma relação de finalidade. Veja, ele está afirmando, tá? Ele não está perguntando não. Analise nas alternativas abaixo as relações semânticas, ou seja, os sentidos, expressos pelos termos sublinhados. Ele quer saber verdadeiro ou falso. Vamos ver? Como esse sonho não ficou só na cabeça, o projeto já começou a ser colocado em prática. Ele está dizendo que aqui expressa-se uma relação de causalidade. E aí? Verdadeiro ou falso? Ok, verdadeiro. Já que esse sonho não ficou só na cabeça, uma vez que, exatamente, valor de causa. Frase 2. Desde que esse sonho não fique só na cabeça, o projeto vai começar a ser colocado em prática. Veja, desde que não fique só na cabeça. Ele está dizendo que se expressa aí uma relação de condição. E aí, o que você acha? Verdadeiro ou falso? Muito bem, verdadeiro. Contanto que não fique só na cabeça. Exato. Frase 3, vamos lá, mais uma, hein? Acorda aí, vamos lá, acompanhe. O projeto deve começar a ser colocado em prática se é que esse sonho não ficou só na cabeça. Expressa-se uma dúvida em relação à possibilidade de realização do que foi afirmado. E aí, certeza ou dúvida? Se é que esse sonho não ficou só na cabeça. E aí? Ok, gente, verdadeiro, dúvida mesmo, né? Certeza de nada. Muito bem, vamos lá. No item 4.
Contanto que esse sonho não fique só na cabeça, o projeto começará a ser colocado em prática. Contanto que, e aí, relação de quê? Temporalidade? É tempo mesmo? E aí, o que você acha? Falso. Relação de condição, gente. Gente, contanto que, exceto se, caso, desde que, são outros exemplos de conjunções, claro, que indicam condição. Então fique atento a isso aí para não estar vacilando nesses valores semânticos, ok? Vamos à última proposição dessa questão. Vamos lá, acompanhe. Item 5. O projeto já começou a ser colocado em prática, por mais que o sonho pareça ter ficado só na cabeça. Expressa-se uma relação de concessão. Exato, gente. Por mais que, embora pareça, valor de concessão. Acertou aí. Nas alternativas ele coloca aí, né? A resposta certa, claro, não está nem a resposta certa, é uma por uma mesmo, verdadeiro e falso. Coisas do CESP, né? Vamos lá, vamos à próxima questão então. Ok, vamos lá. Questão de número 3, agora uma questão do concurso do SENAC, do IPAD, né? Gente, nessa mesma questão você vai observar, ele não trata só de conjunção, tá anotando? E muitas delas parecem muito questões de conjunção, né? Você olha assim, a cara de questões de conjunção. Mas você nota que às vezes eles perguntam retificação, explicação, esclarecimento. Pois é, eles extrapolam um pouco esse conhecimento das conjunções. É aí que entra o conhecimento que você precisa saber sobre os operadores argumentativos. Vamos fazer mais essa questão agora no concurso do SENAC. Vamos lá, acompanhe. Nesse mesmo concurso do SENAC, você tem aí, ó, o item 1. Os resultados do IDEB no Brasil vêm demonstrar o porquê da dificuldade de um país atingir níveis sociais parecidos com os do primeiro mundo, apesar das riquezas naturais de certos setores que alavancam a economia, das inteligências que não ficam atrás das melhores coisas do mundo. Nesse trecho, evidencia-se uma relação concessiva. Gente, eu vou dar uma dica para vocês, olha só. Sempre que você perceber, numa questão, que tem uma proposição gigante, imensa, tá, lapa, desse tamanho, o que você vai fazer? Em vez de fazer a leitura completa da questão para analisar e ver em seguida o que ele fala, perceba, logo no finzinho de cada mega texto que ele coloca, né, por proposição, ele faz sempre uma pergunta, ele afirma sempre alguma coisa. Se tem uma pergunta ou uma afirmação, primeiro cheque a pergunta, cheque a afirmação, para depois buscar no texto a relação. Vamos voltar, acompanhe aí que você vai entender o que eu estou falando, acompanhe. Se aqui no final ele fez a pergunta, ó, nesse trecho evidencia-se uma relação concessiva. Se ele já está dizendo que a relação é concessiva, você vai procurar aqui na estrutura se existe uma relação de concessão. Percebeu? E aí? Verdadeiro. Apesar das riquezas naturais. Percebeu? Apesar de, é realmente relação de concessão. Vamos lá. 2. Enquanto as autoridades... Vai ler o texto? Não. Veja primeiro o que ele afirma. Nesse trecho, há concomitância temporal. O que é isso? Simultaneidade temporal entre as ideias apresentadas. Gente, essa história de concomitância temporal está começando a aparecer nas provas, mas está virando febre geral nas bancas examinadoras. Impressionante. Porque as pessoas, vejam só que interessante, a palavra quando é uma conjunção temporal, enquanto também. Só que quando, na frase, por exemplo, vai indicar sucessão temporal. Eu saí quando ele chegou. Ou então, quando ele chegou, eu saí. Veja, sucessão. Ele chega, em seguida eu saio. Sucessão temporal. Diferente de, enquanto muitos dormiam, eu estudava. Ao mesmo tempo. Concomitância temporal, simultaneidade, percebeu? Por mais que as conjunções possam indicar juntas tempo, nesse caso aí existe uma diferença clássica. Sucessão temporal e concomitância temporal. Cuidado com isso, ok? Vamos lá, continuando. Bora. Acompanhe. Aí você tem aí, ó, relação de concomitância temporal. Enquanto elas não fizerem isso, verdadeiro, gente. Esse enquanto da relação de concomitância, ao mesmo tempo. Se elas não olharem para o interesse, o investimento social não terá resultados. Ok. A escola deveria manter, vamos ver o que ele pergunta, ó. Nesse trecho, o termo sublinhado sinaliza uma mudança na orientação argumentativa. Gente, quando ele falar mudança na orientação argumentativa, ele está indicando adversativa, concessiva, tá certo? Trocando em miúdos é isso. Simplificando. Sempre que uma questão de concurso chegar para você e disser mudança na direção argumentativa, alterou a forma argumentativa. Na verdade, ele quer dizer, ó,
ele está usando uma conjunção adversativa ou uma conjunção concessiva. É só procurar concessão ou adversidade. Joia? Vamos ver se acontece aí? Cheque você. Acompanhe. E aí? Porém, tá vendo aí? Porém na adversativa? Então, gente, mudança na direção argumentativa, exatamente isso. Se aparece uma conjunção adversativa, ocorre sim mudança na direção. Não é fácil? Em vez de ler tudo e ficar perdendo tempo, é só ir em cima das conjunções. Joia? Na frase 4, não adianta a tecnologia avançada, vamos ao que ele pede. Vamos ao que ele pede. Nesse trecho pode-se reconhecer uma relação condicional. Tem condição aí? Tem ou não tem? Não adianta fazer isso se a criança não tiver, percebeu? Verdadeiro, ó. Se a criança, condição. E aí, anotou tudo? Estão corretas, portanto, o quê? Resposta certa, letra E. Acertou, portanto, quem marcou a letra E. Ok? Pois é. Vamos à nossa frase da aula agora, a nossa frase desta aula. Muito importante. Relação entre operadores argumentativos e conjunções, operadores e palavras denotativas, tal. Fique bastante atento. Reveja essas questões, responda e veja a relação. Não fique lendo texto, perdendo tempo. É muito importante, claro, que você não fique perdendo tempo lendo texto, aquela coisa toda, mas que você perceba a relação existente. Mudança na direção argumentativa, oposição, adversativa, concessão, condicionalidade. Fique atento a isso aí. Já é? Vamos à frase então. Vamos lá, acompanhe. Lembre-se. Vamos lá. Além da nobre arte de fazer coisas, existe a nobre arte de deixar coisas sem fazer. A sabedoria da vida consiste na eliminação do que não é essencial. Lin Yutang. É claro que é sempre importante identificarmos o que é importante e o que não é importante na nossa vida. A gente não pode ficar perdendo tempo pensando, é porque eu não fiz isso, porque eu não fiz aquilo. Não perca seu tempo. Em vez de chorar o leite derramado, ficar lamentando do que não fez, faça agora, construa. Existem coisas que a gente realmente precisa não fazer, tem que deixar de lado mesmo. Não, mas não dá tempo, eu tinha que ter feito. Pessoal, não adianta estressar. Limpa a cabeça, serena, dá uma respirada, segue em frente. O que importa é o que você quer atingir, é o que você tem a fazer. É importante ter essa sabedoria, distinguir que há coisas que não podemos fazer, a gente não pode fazer tudo. Não somos senhores do mundo, não somos deuses, mas podemos fazer grandes coisas quando a gente acredita no nosso potencial. Não é isso? Um forte abraço, até a próxima aula então. Um abraço.